A paz do Senhor, que bom estarmos juntos novamente para estarmos com foco na lição. Hoje a lição de número 2 com a temática Conhecendo os Atributos de Deus. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Assista todo o vídeo e ao final deixe seu like, seus comentários e compartilhe o vídeo abençoando outras pessoas. Se possível, diga de onde você está conectado. Quanto maior as interações que tiver no canal, maior o alcance terão os vídeos que estão sendo postados. O textuário de hoje é Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Na verdade aplicada, o pastor Valdir Alves, ele afirma que não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. Os textos de referência são o Salmo de número 139, versos 6 a 8, e Romanos capítulo 11, versículos 34 a 36. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O objetivo dessa lição é definir o termo atributos de Deus, classificar os atributos de Deus e ressaltar o valor de estudá-los, ainda que de forma superficial, dada a amplitude do assunto. Diante das perguntas formuladas pelo pastor João Nunes Machado, é possível conceituar Deus? É possível explicar o que Deus é em perfeição? A resposta a princípio é não, não é possível, pois Deus, na sua plenitude transcendental, ultrapassa todos os limites da racionalidade humana. Deus nunca poderá ser definido ou explicado de forma plena ou absoluta com os adjetivos dos vocabulários humanos limitados e imperfeitos. O pastor Valdir Alves ressalta que o finito nunca entenderá o infinito. No entanto, como eu expliquei na aula anterior, Deus ele tomou a iniciativa de se dar a conhecer ao ser humano ao se revelar a ele de uma forma que pudesse ser entendido e que o ser humano pudesse relacionar com ele intimamente. Deus se fez conhecido, acessível, e tudo que a respeito dele foi escrito nas Escrituras gera esperança à humanidade, pois nas Escrituras está tudo o que é imprescindível ao ser humano conhecer a respeito de Deus. Mas quem aceitar a sua autorrevelação e for fiel a ele até o fim, terá a oportunidade de conhecê-lo em sua plenitude. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2 diz: Agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E em 1 João capítulo 3, versículo 2, a parte B, João diz: Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Enquanto esse dia ainda está por vir, prossigamos em conhecer o Senhor para sermos transformados de glória em glória até alcançarmos a estatura de varão perfeito diante dele. De modo geral, atributo é aquilo que é próprio, é peculiar a alguém ou a alguma coisa. É a particularidade, a propriedade, a qualidade especial, o conjunto das características próprias de alguém. É o símbolo, o emblema, a insígnia que distingue uma pessoa das outras pessoas. O pastor Valdir Alves ele reforça que os atributos de uma pessoa ou de uma coisa sempre estão relacionados com os aspectos positivos dela. Os atributos humanos, o bom caráter de uma pessoa, são herdados dos pais ou são desenvolvidos por meio das aprendizagens ao longo da vida. E nunca que uma pessoa ela vai conseguir ser plena ou absoluta em seus atributos, dado aí as limitações e as imperfeições humanas. Já Deus, ele é a fonte de todas as qualidades e perfeições, por isso é pleno e absoluto em seus atributos, sendo impossível que haja algum aspecto negativo em Deus, ou que exista algo ou alguém igual ou superior a ele em perfeição.
No caso particular de Deus, seus atributos podem ser definidos como sendo o conjunto das características ou das qualidades atribuídas a Deus na sua autorrevelação ao longo das Escrituras Sagradas e que ajuda o ser humano a conhecer a Deus e se relacionar com Deus. Para o teólogo Berkhoff, os atributos divinos podem ser definidos pela perfeição de suas virtudes relatadas nas Escrituras e visíveis em sua criação, em sua suprema sabedoria com que conduz todas as coisas e no plano de redenção da humanidade. Mesmo Deus sendo incompreensível para o ser humano por ser tão amoroso, ele se fez conhecido dentro dos limites da racionalidade humana. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Diante deste texto, cabe ao ser humano a cautela quanto às heresias a respeito de Deus que são disseminadas e que podem induzir a pessoa a abrir mão das Escrituras Sagradas e tomar caminho das mortes espiritual e física ao se distanciar de Deus e de sua autorrevelação nas Escrituras Sagradas. Todos os atributos de Deus declaram a glória de Deus. E essa verdade é atestada e comprovada no próprio ser humano, que foi criado à sua imagem e à sua semelhança, por isso reflete a glória de Deus. É atestada e comprovada também nas coisas criadas que declaram a glória de Deus, na terra que está cheia da glória de Deus, na vida dos servos e servas do Senhor que são fortificados ao tributar glória a Deus, fazem tudo para a glória de Deus e foram criados para o louvor da glória de Deus. A autorrevelação de Deus, ela evidencia que Deus deseja que a sua glória ela seja conhecida e experimentada pelo ser humano, ainda que em proporções mínimas. O ser humano ele precisa se conscientizar disso, buscar conhecer os atributos divinos, buscar a glória de Deus e promover a glória de Deus. O ato de adorar a Deus desenvolvido pelos anjos no céu também foi designado ao ser humano para que o ser humano pudesse, ao elogiar a Deus, ao lhe render culto, ao reverenciar e reconhecê-lo como Senhor absoluto, desfrutar de comunhão com Deus, ser amado, protegido e guardado por Ele. Por meio do profeta Isaías, Deus deixou uma severa advertência. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E em Isaías capítulo 42, versículo 11, a parte B, Deus diz: a minha glória não a darei a outrem. É necessário que o cristão ele esteja vigilante, pois de vez em quando ele pode ser tentado a atrair a glória para si mesmo, ou então a tributar glória a alguém ou a algo no lugar de Deus. O único que é o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Existem duas categorias dos atributos de Deus. A primeira categoria é dos atributos incomunicáveis, que são também conhecidos como os atributos naturais de Deus e são intransmissíveis. Deus não os compartilha com nenhuma outra criatura. São características, são qualidades exclusivas e únicas de Deus. A segunda categoria é dos atributos comunicáveis, também conhecido como atributos morais de Deus. Eles são transmissíveis. Deus os compartilha em certa medida com o ser humano. São os atributos impressos no ser humano no momento em que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e que faz com que o ser humano se pareça com Deus nos aspectos positivos que cultiva em sua vida. A existência de Deus, por exemplo, não se discute. Existir é uma prerrogativa de Deus. Essa é uma questão indiscutível. E o fato de alguém deixar de acreditar pela fé na sua existência não muda nada, nem afeta, nem o diminui. Deus existe independentemente de quaisquer coisas ou crenças contrárias a essa verdade absoluta. Contrariando todos os céticos e os inimigos de Deus, Paulo declarou: as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Da mesma forma, os seres que apareceram a João na visão apocalíptica bradaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir.
Negar, ignorar, rejeitar ou resistir à autorrevelação de Deus é uma autodeclaração de insanidade, pois somente um nécio pode dizer no coração que Deus inexiste e ainda se corromper e praticar obras abomináveis, como se nunca tivesse que prestar contas a Deus de tudo que tiver feito na terra, inclusive do que tiver encoberto. É preciso exercitar a fé para se agradar a Deus e se beneficiar da sua existência. O pastor Valdir Alves ele lembra que até mesmo as pessoas que se declaram ateus, inconscientemente ou por força da cultura com a qual convive, quando as coisas apertam, eles clamam por Deus, ainda que se utilizando de alguma figura ou um nome diferente. Entre os atributos naturais, intransmissíveis, absolutos, intransitivos, imanentes, incomunicáveis de Deus a qualquer outro ser que que reafirma a grandeza de Deus e a sua majestade absoluta, estão a sua autoexistência. O escritor Russell Joyner ele afirma que Deus existe por si mesmo, pois não depende de nenhuma fonte originária para existir. Seu próprio nome, Yahvé, declara que ele é e continuará sendo. No Salmo número 90, verso 2, o salmista diz: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em João capítulo 5, versículo 26, a parte A, Jesus diz: O Pai tem a vida em si mesmo. A onipotência divina é outro atributo incomunicável, intransferível de Deus. Isaías 44, versículo 24, assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Atos capítulo 17, versículo 25 diz que Deus nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Outro atributo incomunicável, intransferível de Deus é a sua onisciência. Isaías capítulo 40, versículo 14 diz: Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo pergunta: Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? A onipresença divina também é outro atributo intransferível de Deus. Jeremias capítulo 23, versículo 24 diz: Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. No Salmo número 139, versos 7 a 10, o salmista diz: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. São os atributos incomunicáveis de Deus, exclusivos dele e intransferíveis a qualquer outro ser, que distingue Deus como Deus, o tornando único naquilo que ele é e no que faz. Os atributos de aceidade, ou seja, da sua autoexistência, de unidade, de imutabilidade, de infinitude, de soberania, de transcendência e de imanência, também são atributos naturais exclusivos de Deus e incomunicáveis, intransferíveis a qualquer outro ser. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles relacionados com a moralidade divina e que Deus compartilha com o ser humano. Os atributos morais de Deus revelam a condescendência divina, o ato de Deus se rebaixar para estar e se relacionar com o ser humano. São as virtudes divinas que refletem de forma derivada e limitada a imagem de Deus no ser humano e dividem em dois grupos. Primeiro, os atributos ligados à graça de Deus, que são o amor, a misericórdia, a paciência, a fidelidade, a bondade, que são características divinas, mas que os seres humanos possuem e as desenvolvem ao longo da vida em maior ou menor intensidade. O segundo grupo é dos atributos ligados à santidade de Deus. Nesse grupo estão a majestade, a retidão, a sabedoria e a justiça divina. São características divinas que também são encontradas nas pessoas em maior ou menor intensidade. Por meio desses atributos, dessas características, Deus se relaciona com o ser humano se relaciona com Deus e com as outras pessoas. Deus, ao criar o ser humano, inseriu nele esses atributos, mesmo que em uma medida infinitamente menor que a dele.
O brado dos salmistas no Salmo 42, verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a sua face? E no Salmo 63, verso 1, a parte B, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Esses dois textos representam bem a busca humana por conhecer a Deus e do desejo de se achegar a Deus desde os primórdios da humanidade, mesmo que tateando para achar Deus, ainda que Deus esteja próximo de cada ser humano, mas não seja visto ou sentido por muitos. Para cada gosto pessoal, há uma tendência de explicação de quem é Deus, e isso tem provocado muitas distorções teológicas quanto à forma que Deus se revela nas Escrituras Sagradas à humanidade. O local mais seguro para encontrar Deus, ajustar a vida e se relacionar com Deus é nas páginas da Bíblia Sagrada. Para encontrar Deus, entender as suas formas de atuação e se ajustar à sua vontade, é preciso amar e valorizar as Escrituras Sagradas. Conhecendo os atributos de Deus por meio da leitura da Bíblia Sagrada, de forma contínua e permanente, podemos saber mais quem Ele é. Cada atributo divino revelado na Bíblia demonstra as formas de atuação de Deus em relação à sua criação, o seu interesse pelo bem-estar sustentável da humanidade e em se relacionar com o ser humano. O prosseguir em continuar conhecendo ao Senhor é uma necessidade inadiável e urgente que precisa ser satisfeita no temor e na dependência do Espírito Santo de Deus. Só quem é guiado pelo Espírito de Deus pode conhecer e se relacionar com Deus. O pastor Valdir Alves, ele chama atenção para o fato de que nenhum preparo intelectual, experiência ou habilidade humana substitui o conhecimento produzido pela palavra de Deus em sua inerrância, simplicidade, pureza e verdade. Só se tem intimidade com quem se conhece. Só se dá informações precisas de quem se conhece. Só quem conhece a Deus pode adorá-lo em espírito e em verdade. Só quem o conhece, o reverencia, o respeita, o elogia, o serve e o ama de forma incondicional. Só quem o conhece pode desfrutar dos benefícios divinos, em especial da salvação eterna. Salmo número 25, verso 14, diz que o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Conhecendo os atributos de Deus, podemos estar mais preparados contra as heresias e os falsos ensinos, e evitar assim a autodestruição como ocorreu com o reino do norte em Israel, tendo em vista a decadência espiritual provocada pela rebeldia, pela ausência de transmissão do conhecimento de Deus às novas gerações, época em que a busca por conhecer a vontade de Deus ela foi banalizada, Israel se afastou da presença de Deus, se envolveu com práticas pagãs, idólatras, ímpias e imorais. A consequência inevitável da ausência do conhecimento de Deus foi a destruição da nação, quando no ano 722 a.C., a cidade de Samaria, capital do Reino do Norte, ela foi invadida pelo exército assírio e o Reino do Norte ele deixou de existir. O pior era que a possibilidade de conhecer ao Senhor estava acessível naquela época. Os profetas levantados por Deus bradavam, convocavam ao arrependimento, mas as pessoas preferiram deliberadamente andar pela vista dos próprios olhos e desconsiderar que Deus os chamaria a juízo. O apóstolo Paulo adverte aos cristãos que Deus ele instituiu líderes na igreja a fim de levar as pessoas a terem consolidada a fé em Deus, ao serem edificadas no corpo de Cristo, alcançarem a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O cristão precisa saber explicar de forma consistente a razão da esperança que o sustenta. Isso só é possível se o cristão crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas têm abandonado a fé por desprezarem a importância de se conhecer ao Deus que serve por meio da Bíblia Sagrada. Se encontra disposição e tempo para tudo,
menos para meditar na palavra de Deus e escondê-la no coração para conseguir viver longe das práticas pecaminosas que ferem a santidade de Deus. Conhecendo os atributos de Deus, podemos dar-lhe a verdadeira adoração. Você já participou de uma refeição na casa de alguém que te disse: se eu soubesse que você gostava de tal comida, eu teria feito para você, mas eu não conhecia o seu gosto. Só é possível agradar a uma pessoa se você a conhece bem. Sem conhecer a Deus, é impossível agradá-lo e lhe oferecer uma adoração que vai chegar na sua presença como um cheiro suave. Deus te conhece de forma plena e pode fazer quaisquer coisas para te abençoar, para te ver feliz. E você, qual é o seu nível de conhecimento de Deus? Como você pode acreditar que Deus é quem Ele diz ser, se você não o conhece? Como você vai conseguir manter a tranquilidade em meio à pandemia e tantas outras situações de extrema adversidade, se você desconhece o Deus que você serve e nem sabe como adorá-lo em espírito e em verdade? Não basta querer adorar a Deus ou oferecer a Deus uma adoração que se encaixe nos gostos pessoais. Os seus gostos pessoais podem não refletir o gosto de Deus, podendo estar em desconformidade com o que Ele revelou a respeito de si mesmo nas Escrituras. A adoração do cristão deve estar em conformidade com as verdades bíblicas doutrinárias. Não despreze e nem ignore essa realidade. A quem agradar a Deus, o próprio Deus capacitará a pessoa a lhe oferecer uma adoração aceitável diante dele. Para o escritor Mark Jones, o Espírito Santo, que glorifica a Cristo, capacita os servos e servas do Senhor a também glorificá-lo em seus atos de adoração. A adoração em espírito e em verdade nunca é da boca para fora, mas expressa os sentimentos da alma, leva a pessoa a cantar o que vive, a pregar o que vive, a adorar porque acredita e conhece a quem está adorando. Imagino que você pode perceber que por essas razões apresentadas ao longo desta reflexão, é extremamente necessário se estudar sobre o caráter de Deus, mesmo que seja impossível explicar, definir ou experimentar seus atributos de forma plena ou absoluta. Deus se fez compreensível ao ser humano e deseja se relacionar com o ser humano. Conhecendo os atributos de Deus, cada pessoa vai poder consolidar a sua convicção na majestade e na grandeza de Deus e se beneficiar de tudo o que Deus coloca à disposição do ser humano, inclusive dos atributos divinos que podem ser experimentados dentro dos limites da racionalidade humana. Conhecendo os atributos de Deus, cada pessoa pode saber com precisão quem de fato ele é e estar preparado para evitar se confundir pelas heresias disseminadas pelos falsos profetas e, além disso, poderá oferecer a Deus uma adoração em espírito e em verdade. O pastor Valdir Alves ele conclui dizendo que Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Os seus atributos são inegáveis e não tem como discordar das suas perfeições. Que Yahvé Adonai, o soberano Senhor do universo, seja contigo. Até o próximo encontro com o foco na lição. Prossiga na paz do Senhor.